Cristo, o sacrifício aceitável. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Salmos 32:5 e 1 de João 2:2. Enquanto o salmista enxergava com os olhos da fé, numa perspectiva futura para o perdão dos pecados, conquistado por Cristo, o apóstolo João mostra a consumação do plano de Deus para reconciliar o homem consigo, perdoando e apagando os pecados. Os textos citados mostram a relação entre arrependimento, confissão e perdão de pecados. O apóstolo João revela a solução definitiva para o problema do pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Em tempos pós-modernos, o sacrifício de Cristo tem sido banalizado e ele tem sido reduzido pelo humanismo secular e politicamente correto à simples condição de maior líder ou maior mestre. Até mesmo no meio de alguns guetos pseudo-cristãos, a suprema grandeza do Cristo tem sido minimizada e reduzida à simples condição de doador de bênçãos materiais para satisfazer os caprichos de homens que lhe impõem ordens e determinações. Quanta heresia, quanta blasfêmia. Entendemos que há os mal instruídos e os sinceramente equivocados, mas há ainda aqueles que deliberadamente tornam em libertinagem a suprema graça de Deus. No passado, o sangue do sacrifício era aspergido no dia da expiação pelo sumo sacerdote sobre a tampa da arca da aliança. Essa tampa era o propiciatório. Todo aquele ritual apontava para dias vindouros, para a pessoa do supremo sacerdote Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Ele é não só a oferta, mas o próprio ofertante. Ele é a única propiciação aceitável pelos nossos pecados. No passado, a ira de Deus era apaziguada por um breve tempo. Com a propiciação do Cristo, essa ira foi definitivamente apaziguada e fomos reconciliados com Deus. Agora estamos em paz. O salmista, no versículo citado, fala da bênção de receber o perdão de Deus mediante a confissão de pecados. Declaração ratificada pelo apóstolo João, no versículo citado. Aquilo tudo era uma sombra das coisas por vir. O Senhor a si mesmo se ofereceu para que fôssemos reconciliados com Deus. Ele foi a única propiciação aceitável. Embora saibamos que essa propiciação é suficiente para pagar e apagar os pecados, os nossos pecados e os do mundo inteiro, ela é eficaz apenas àqueles que verdadeiramente creem no Cristo. Esses recebem em seus corações a certeza dessa paz que excede a todo entendimento. Antes do sacrifício de Cristo, estávamos encerrados na condenação eterna, que é a eterna separação da presença favorável de Deus. A bênção da reconciliação com Deus é a mãe de todas as bênçãos. Ainda que não recebêssemos absolutamente nada nesta terra, além da reconciliação com Deus, já teríamos recebido tudo. E esta seria a razão mais que suficiente para andarmos de joelho eternamente. A ira de Deus contra nós fora apaziguada, temos paz com Ele. Isto é tudo. A obra está absolutamente consumada. O que nós aprendemos aqui? Nada poderia aplacar a ira de Deus contra os filhos da desobediência, a não ser o sacrifício único, perfeito e suficiente do próprio Filho de Deus, Jesus. Ele se fez carne, tornou-se homem e a si mesmo se ofereceu como cordeiro sem defeito e sem mácula, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A propiciação do Cristo é suficiente para apagar os pecados do mundo inteiro, mas só é eficaz para os que creem. Para os que creem no Cristo, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, confessando como Senhor e Salvador. Atentemos para estas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.